Som. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, graças a Deus. Para aqueles que podem, por gentileza, vamos ajoelhar, vamos clamar pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós queremos nesta noite, Senhor, nos colocarmos perante a Tua presença e nos prostrarmos perante ao Senhor, colocar os nossos corações perante a Ti e clamar pelo Teu sangue sobre as nossas vidas, este sangue precioso, esse sangue que nos dá acesso ao Teu trono, este sangue que nos purifica de todo pecado, pedindo ao Espírito Santo que sonde os nossos corações, vê se em nós algum caminho mau e perdoa, ó Pai, toda a nossa transgressão, tudo aquilo que fizemos, pensamos ou falamos que não agradou o Senhor, pedimos perdão, ó Pai. E convidamos a Tua presença maravilhosa, gostosa aqui no nosso meio, para envolver o Teu povo com a Tua glória. Vem Espírito Santo neste lugar, vem no meio dos louvores, na dança, na adoração do Teu povo. Acha em nós verdadeiros adoradores, acha em nós filhos rendidos aos Teus pés. Pai, cobre a Tua casa com a Tua presença, que o sangue de Jesus venha nos purificar de todo pecado. Traga os Teus servos que estão a caminho desta casa, que estão nos corredores, que estão, ó Pai, na entrada da Tua casa, chegando aqui neste templo para Te adorar, porque nós queremos entoar louvores, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Fique à vontade no nosso meio esta noite, as pessoas, os irmãos que nos visitam, as famílias aqui representadas, as crianças, todos nós possamos ser cheios da Tua glória aqui neste lugar, em o nome de Jesus. Aleluias. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar Sua graça em qualquer lugar. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar Sua graça em qualquer lugar. Aleluias. Glória a Deus. Podemos ficar de pé, queridos? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmos 100, Salmo 100. Aleluias. O salmista nos convoca, nos exorta a adorar ao Senhor. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Amém, queridos? E nesta noite acredito que você descansou, você teve um dia assim que o Senhor preparou para você, e grandes coisas o Senhor fez por nós, nos deu grandes livramentos que nós nem percebemos.
Então hoje você tem essa oportunidade de estar aqui na casa do Pai e adorá-lo em espírito e em verdade. Então eu convido você a aplaudir ao Deus que é digno, que é poderoso, que é santo e que é digno de toda a honra e de toda a glória neste lugar. Aplauda o Senhor mais forte, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor. Aleluia! Quantos estão preparados para louvar ao Senhor? Diz amém. Então declara assim comigo. Abra os olhos do meu coração. Deixa eu ouvir vocês, vai. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Assim comigo, assim, ó. Abra os olhos do meu coração. Canta aí. Os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Levante suas mãos para o céu. Quem está feliz aqui essa noite diz amém. Agora faz assim com a sua mão, ó. E agora vira a sua cabeça para o céu. A glória de Deus está enchendo esse lugar, amém? Declara assim: Santo, 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 quero te ver. Sinta a alegria do Senhor inundar a sua vida. Declare: Santo, 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 quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver. Aplauda ao Senhor.
Quero você bem animado hoje, hein? Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Eu viverei, viverei, não morrerei, pelo poder da ressurreição. É vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Com a palma lá em cima, ó. Deus está lutando, Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, Pecado também, ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, pelo poder da ressurreição. É vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com a minha voz exaltarei. eu sei que sou curado. Agora vem assim comigo, ó. De Jesus. O Senhor, Ele luta por você, amém? Deus está Lutando, dissipando as trevas, trazendo teu reino, levando pra sempre. no nome de Cristo. Cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo teu reino, vivendo pra sempre. Em nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, Dissipando as trevas, trazendo teu reino, vivendo pra sempre. Em nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Você pode dar um grito de glória a Deus? Aleluia! Vira para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: meu irmão, você sabe o nome mais lindo do universo? Responde para ela qual que é o nome mais lindo do universo. Qual é o nome mais lindo do universo? Aleluia! Aplauda ao Senhor mais uma vez, amém!
suas mãos para o céu. Nós vamos declarar isso. Aleluia. Aleluia, Jesus. No início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. adora esse Deus. Adora esse Jesus. Adora esse Jesus. Adora esse Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu. Pois nós vamos declarar que Ele venceu a morte, amém? Nós vamos declarar que Ele é invencível. Quantos creem que o nosso Senhor é invencível? A morte venceste. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás.
lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de De olhos fechados, declare a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. Declare o mais forte que você puder. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão maravilhoso és. Fortes aplausos a Jesus. Aleluia, essa paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, aproveitar que a gente está de pé. Pega a sua Bíblia aí. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro, sou pastor auxiliar, discípulo do pastor William, da pastora Janete, dando continuidade ao nosso culto. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém. Se você ainda não está feliz, você pode ter certeza que você está no lugar certo. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Hebreus capítulo 11, nós vamos ler alguns trechinhos bem rapidinho aqui. Quem encontrou diz, encontrei. Quem não encontrou, fala, ui. Amém, todo mundo encontrou. Vamos dar glória, tá melhor, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos saltar lá para o versículo 17. Versículo 17 diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Amém? Pode sentar, queridos. Bem rapidamente, hoje pela manhã o Senhor, durante a ceia, colocou essa palavra no meu coração. E Ele me trouxe aqui em Hebreus capítulo 11, onde a palavra nos ensina a respeito do que é a fé. Existe no mundo a fé na própria fé. A fé na fé. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Mas nós sabemos que a fé do tipo de Deus, ela se origina a partir da palavra, do ouvir
a palavra de Deus. E o que é a fé? É a certeza das coisas que a gente espera, a convicção daquilo que a gente não vê. E aqui, o texto aos Hebreus, ele vem citando alguns exemplos dos antigos, dos patriarcas, dos pais da fé, e me chamou a atenção uma característica da oferta, da fé de Abel e de Abraão. A fé deles, ela estava relacionada com o sacrifício. A fé está relacionada a sacrifício. E uma outra palavra interessante aqui, que tanto no caso de Abel, quanto no caso de Abraão, a palavra fala que Deus os provou. Então, queridos, existem momentos que Deus, Ele prova a nossa fé, amém? E nós estamos vivendo um momento no nosso país, onde a nossa fé está sendo provada. A nossa fé está sendo provada, queridos. Eu estava conversando com uma pessoa que eu estou até... que era um empresário, a sua esposa uma empresária, e devido à crise, por causa dos funcionários dele, os funcionários trabalhavam 5 meses, pedia conta, sabe? E depois levavam na justiça, e aí depois ganhava a causa, e ele faliu por causa dos funcionários. A esposa dele faliu e hoje, gente, ele está rodando de Uber e a esposa dele vendendo bolo no pote. E para piorar, descobriu que estava com um tumor no cérebro. Então, queridos, existem momentos que a nossa fé, ela é provada. Eu nunca vi um assunto desanimar tanto o povo de Deus do que a dificuldade financeira. E a gente está vivendo um momento no nosso país de crise financeira. Ok, mas onde está a sua fé? Onde está a sua convicção? Aonde está a sua certeza? Você precisa que os jornais sejam positivos para você confiar em Deus? Você precisa que os relatórios sejam sempre positivos para você dar o seu dízimo, para você dar a sua oferta? Ou você tem a fé do tipo de Deus, que é a fé que espera, que enxerga aonde não tem? E amados, aqui Abel e Abraão, pela fé, foram provados por Deus e ofereceram um sacrifício. É no momento de crise, é no momento de provação, que nós precisamos oferecer o nosso melhor sacrifício. Caim tirou o melhor do seu rebanho para entregar ao Senhor. Abraão tirou o seu filho unigênito, filho da promessa, para entregar ao Senhor. Mas Deus não ficou devendo nada a Caim, a Abel, não ficou devendo nada a Abraão. É tanto que a oferta de Abel, ela clama, como diz as palavras, até os dias de hoje. E a oferta de Abraão deu origem à nação de Israel. Ele não precisou sacrificar, mas a intenção do coração dele para Deus já valeu. E até hoje nós falamos de Abraão. Você quer que o seu nome seja lembrado como uma pessoa medrosa, uma pessoa sem coragem, uma pessoa que só está bem quando está tudo bem? Ou você quer que os seus filhos, que os seus familiares, que os seus discípulos recordem de você como uma pessoa de fé? Com crise ou sem crise? A palavra crise vem da palavra acrisolá, que é de purificar, é um momento de purificação, é um momento de nós, em vez de nos entristecermos tanto com as notícias, e se a gente ficar assistindo o jornal, a gente fica apavorado. Mas é a hora de nós colocarmos a nossa fé em ação, a nossa fé em prática. E Deus vai e tem nos abençoado. Amém? Que você possa trazer a sua oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Fique à vontade para consagrar aqui no gasofilaço. Oh
Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, pelo poder da ressurreição. Vive em mim, sou livre. Em nome de Jesus. Aleluias. Vamos ficar de pé mais uma vez para a gente agradecer ao Deus vivo por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de contribuirmos com a Tua obra, com a expansão do Teu reino nesta terra, Senhor. Nós consagramos ao Senhor esses valores e nos regozijamos porque sabemos, ó Pai, que Ele será usado para abençoar tantas vidas, tantas famílias aqui na nossa cidade e também em outras nações da terra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser ofertante, de ser, ó Pai, participante de tudo que o Senhor tem feito através do nosso ministério e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, só dar alguns avisos bem rapidinho. A Glenda Stephanie Fonseca Bonfim está por aí? Glenda, alguém conhece ela? Está ali? Amém. Só porque esqueceu aqui a carteira. Queridos, dá alguns avisos, rapidamente. Sábado que vem, 5 da tarde, o que vai ter? Festa Caltrim da IPP, vai ser ali no Dom Cabral. Vai ter, gente, até touro mecânico. Nós vamos fazer um desafio lá. Quem fica mais tempo no touro, quero desafiar o pastor Rômulo. Pastor Osmano não vale não, né? Acostumado a montar já. O Carvalho é bom no touro? É, mateiro, né? Mateiro não. Eu também sou bom nesse negócio, viu? Já montei muito cavalo, muito touro. Aqueles lá no BH Shopping, no Hot Zone. Queridos, vai ser uma bênção. Todos da igreja estão convidados. Levem visitantes, queridos. É uma oportunidade de você levar e fazer... e falar de Jesus de uma forma diferente. E tudo que vai ser vendido lá a preços bem acessíveis vai ser revertido para o projeto 300. Amém? Outro aviso, põe aí pra gente. No dia 15 de agosto se fala muito sobre empoderamento feminino nos dias de hoje, não se fala sobre isso? Nós vamos falar sobre o empoderamento masculino. Aí é só para homens, na rede de homens, dia 15 de agosto, 7h30 da noite. É a terceira quarta-feira de agosto. Todos os homens têm um encontro marcado aqui na nossa igreja. Amém? Pode passar, amados. Dia 17 de julho, que é sem ser nessa terça, na outra terça, nós vamos ter uma reunião geral com a liderança da IPP. Quem são os líderes da IPP? Os líderes de células, os Timóteos, os líderes em potencial, e também vamos estender para os líderes de departamentos, para os professores da capacitação destino. Se você faz parte de algum ministério, você precisa estar aqui nessa reunião, nesse treinamento que nós vamos ter para toda a liderança. Que dia que é? Dia 17 de julho, sem ser terça-feira que vem, na outra terça. Tem mais algum aviso aí? Rede de casais, dia 19 de julho, sem ser quinta que vem, a outra quinta, 8 da noite, vai falar sobre amadurecimento no casamento. Você que é noivo, você que namora, você que é casado, e se você for solteiro, você pode se voluntariar para ficar na recepção, para arrumar a igreja lá embaixo, né? Para você profetizar que no próximo você vai estar aqui recebendo, amém? Eu acho que são só esses avisos. Vamos receber com bastante alegria o pastor Osmano Gomes Oliveira, não é isso? Aplauda o Senhor pela vida dele. Vai ser o profeta do Senhor nessa noite, para nos trazer a palavra direto do trono de Deus. Aleluia. Bateu, irmãos? Amém. Como o pastor Leandro me apresentou, os que não me conhecem, meu nome é Osmano Gomes Oliveira Santos. Sou discípulo do pastor William da Cunha, da pastora Janete da Cunha Oliveira. Sou um dos pastores auxiliares aqui da igreja. E é um prazer poder servi-los. Queridos, a Bíblia, ela fala de um discurso. O Senhor Jesus, ele teve um discurso
com uma mulher, a mulher samaritana. A Bíblia diz que nesse discurso, Jesus ele estava falando sobre a questão de adoração, onde deveria se adorar. Foi a indagação da mulher samaritana. E Jesus disse, olha, não é nesse monte nem naquele monte, mas Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está em busca de quê, queridos? Deus está em busca de quê? Quantos aqui gostariam de ser encontrado por Deus? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. É interessante que todas as vezes que você encontra nas Escrituras, Deus encontrando o homem, principalmente quando dizem conjunto, Deus ele só vem quando os louvores chegam primeiro. A glória de Deus manifestou no tempo na vida dos patriarcas, quando eles se disponibilizaram em adorar. Por isso que a Bíblia está nos dizendo que Deus está em busca de adoradores. Sabe por quê, amados? Porque as nossas lágrimas não convencem a Deus. Porque por muitas vezes derramamos lágrimas diante do altar que são lágrimas interesseiras, lágrimas que vai simplesmente atender o meu interesse pessoal ou o seu interesse pessoal. Mas quando nós nos dispusemos em adorar, nós estamos declarando: Deus está acima de todas as coisas. Eu gostaria de, antes de nós entrarmos na palavra, convidar você a fazer isso nessa noite. Não de forma mecânica, mas para que Deus manifeste no nosso meio, é necessário que haja arrependimento, que haja quebrantamento. A palavra muitas vezes não chega ao coração de muitos, porque não existe arrependimento, não existe quebrantamento. A palavra ela está batendo como se estivesse batendo em bigorna. E se é algo que traz arrependimento e quebrantamento no nosso coração, é quando nós nos apresentamos rendidos ao Senhor. Eu pedi ao Ministério de Louvor que ficasse aqui. Eu gostaria de convidar você a entoar uma canção, porque tudo que foi feito foi com um objetivo. Tudo que foi feito foi para uma pessoa. Eu gostaria que você, como um coral, eu e você, nós como um coral, entrássemos na presença do Senhor, entoando essa canção que diz assim, olha: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Canta olhando para você e dizendo: eu fui criado para Deus. Eu fui criado porque tudo é para o Senhor. Rasgue seu coração hoje, filho. Rasgue seu coração hoje, filho. Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e verdade. Eu gostaria de convidar você que, movido pelo Espírito, que você colocasse sobre os seus pés, entendendo o que você está cantando nessa noite, entendendo que você está adorando ao Rei da Glória, aquele que criou todas as coisas, aquele que é digno de ser louvado, adorado, exaltado e enaltecido, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Cante olhando para você. Deus criou você para Ele. Deus me criou para Ele. Deus nos criou para Ele. Deixa o Espírito Santo te levar. Senhor Espírito Santo, esse é o som daquele que quer ser encontrado. Esse é o som daquela que quer ser encontrada. Esse é o som daquele e daquela, do qual Jesus disse que o Senhor estava em busca de verdadeiros adoradores e adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então acha no coração do teu filho, acha no coração da tua filha verdadeira adoração. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Adore ao Deus vivo, adore ao Rei da Glória, adore ao Senhor que entregou o Filho dele para morrer no seu lugar, adore aquele que conta
por você com preço alto. Adore aquele que pagou o preço de sangue para que você fosse livre. Adore aquele que abriu as masmorras do inferno e te chama para a liberdade. Vem para fora. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Oh, aleluia, Deus. Pra sempre. Você é capaz de levantar a sua mão mais alto que pode declarar esse refrão? A Ele a glória. A Ele a A Ele a glória. A Ele a glória. Seja diante do trono da graça, porque Jesus Cristo te deu a liberdade. Por intermédio do Senhor, eu e você temos livre acesso ao trono da graça. Então se apresente diante do trono do Todo-Poderoso e dê ao Senhor louvores. A Ele a glória. Aleluia. Agora eu vou te dar alguns segundos para você dar a Deus a melhor salva de palmas, porque Ele merece. Para você abrir a sua boca e glorificar o Rei da Glória. Para você abrir a sua boca e dar ao Rei da Glória louvor e adoração pessoal. Deus, o Senhor é lindo. Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de ser adorado, exaltado, engrandecido e enaltecido. Ao Senhor seja dada a honra, ao Senhor seja dada a glória, ao Senhor seja dado o louvor. Receba o louvor da tua igreja, receba a adoração da tua noiva, Senhor. Esse é o som da noiva que te adora, esse é o som da noiva que te espera, esse é o som da noiva que vai encontrar com o Senhor nos ares, esse é o som da noiva que vai encontrar com o Rei da Glória. Aleluia! Louvado, adorado, exaltado, enaltecido seja o Rei da Glória. Diga comigo: meu Deus, outro não receberá o meu louvor, porque só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mais uma vez aplauda o Senhor, porque Ele merece. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ainda de pé, pegue comigo a sua Bíblia, abra por favor no livro de Mateus capítulo 16. Mateus, muito obrigado ao Ministério de Louvor, que Deus continuamente os abençoe. Mateus capítulo 16, versículo 1. Mateus capítulo 16, versículo 1. Aleluia. Deus, Ele tem falado muito comigo nesses dias em cima do que nós vamos tratar com você nessa noite. Mateus capítulo 16, versículo 1. O Senhor deixou estas palavras registradas pelo discípulo Mateus. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrassem um sinal vindo do céu. Tome o seu assento, fique à vontade. Amados, no percurso dessa semana nós estivemos orando e jejuando. Semana que se passou, que já inauguramos uma nova semana. Estivemos orando e jejuando, clamando a Deus para que o Senhor promovesse no meio da nossa igreja, promovesse dentro das nossas células, promovesse na vida dos nossos discípulos arrependimento. Porque sem arrependimento não existe quebrantamento.
e sem quebrantamento não tem condições de ter avivamento. E hoje pela manhã nós estivemos jejuando e orando, e Deus, Ele falou comigo em cima dessa palavra, que tem por tema: Jesus viveu entre duas igrejas, porém pastor de uma só. Qual que é o tema? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Jesus viveu entre duas igrejas, porém foi pastor de uma só. Jesus, em seu ministério terreno, viveu em meio de duas igrejas, uma que o seguia e a outra que o perseguia. Você, ao ler a história de Jesus, ao ler a passagem do ministério terreno de Jesus, você vai encontrar bem distinto na trajetória de Jesus esses dois grupos: o grupo daquele que seguia Jesus e o grupo daquele que perseguia Jesus. E nós vamos aqui no percurso da palavra, nós vamos entender isso. Vemos nos tempos de Jesus uma igreja espiritual e outra regida pelo sistema político humano, onde os interesses eram alcançar condecorações humanas. Aqui nós encontramos dois grupos que estavam militando contra Jesus para manter vívida a sua doutrina, para manter vívido o seu ensinamento. Eles não estavam preocupados com o reino, eles estavam preocupados com aquilo que eles haviam pregado a vida inteira e não queriam abrir mão disso. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas se fecharam para o novo. Vivem uma vida arcaica espiritual. Vivem uma vida arcaica, mas dentro de um regime terreno, não querem o novo de Deus na vida deles, vivem em cima daquilo que acham e que pensam, e não abrem mão do achismo, não trocam o achismo pelo assim diz o Senhor, pelo que a palavra de Deus diz. A partir daqui vamos conhecê-las e ver a realidade de cada uma, e vamos conhecer o fruto de ambas. A igreja dos perseguidores, essa era composta por todos os líderes que se importavam somente com seu grupo e seus dogmas, sempre trabalhava em grupo, como por exemplo, temos o grupo dos fariseus e saduceus, que foi o texto que nós lemos. Sempre Jesus, ele nunca foi abordado por pessoas que eram pessoas independentes. Jesus sempre foi abordado por pessoas que compunham um grupo religioso ou uma facção daquela época para poder indagar e tentar invalidar o ministério de Jesus. Jesus, ele conviveu no seu ministério terreno, nesse clima entre duas igrejas. Uma que se ocupava em persegui-lo, uma que se ocupava em provar que certas coisas que Jesus, ou as coisas que Jesus estava dizendo, não tinha vínculo, não era verdade, era contraditório. E hoje nós encontramos isso no nosso tempo. Pessoas que se ocupam simplesmente em estudar as Escrituras para tentar provar que a Bíblia está errada em alguma coisa. Não é diferente no nosso tempo. Notemos que todos esses grupos não tinham êxito esperado, pois era uma perseguição externa. Amados, é interessante que por mais que eles se organizavam, por mais que eles se preparavam para atacar Jesus, eles não tiveram êxito na sua jornada, bolaram ideias mirabolantes, trouxeram interrogações incalculavelmente bem elaboradas, prepararam cenários que, quando olhamos de um olhar natural, comum e simples, nós entendemos que não tinha saída. Montaram um cenário de forma tão bem elaborada, que se olhássemos no olhar comum, no olhar natural, nós íamos dizer, agora pegou. Chegaram para Jesus indagando, é lícito pagar imposto a César? Era uma indagação muito bem feita, porque se Jesus dissesse que era lícito, os judeus se levantavam contra ele. Se Jesus dissera que era ilícito, os romanos se levantavam contra Jesus. Mas não tinham êxito. Trouxeram uma mulher, segundo a palavra do Senhor diz, que fora pega em adultério, e disseram para Jesus, olha, a lei diz que tem que ser apedrejado, o que tu dizes? Se Jesus dissesse apedreja, os judeus diziam, quem te colocou por juiz de causa?
Se Jesus dissesse não apedreja, o povo diria ele é contraditório às Escrituras. Olha como eram muito bem elaborados os religiosos da época para tentar calar a boca de Jesus. Só que o seguinte, eles se organizavam, mas não obtinham êxito algum, porque era uma perseguição externa, era uma perseguição que ela não atingia, ela não alcançava o corpo. A Bíblia diz que depois que Jesus ele morreu e foi ascenso, a igreja primitiva continuou sendo perseguida externamente, porém perseguida de uma forma mais feroz, de forma que alguns irmãos nossos da igreja primitiva tornou-se luzeiros nos pátios de cidades, crucificados e queimados vivos. Alguns dos nossos irmãos da igreja primitiva tornaram-se atração em arenas de leões. Alguns dos nossos irmãos da igreja primitiva foram tenebrosamente degladiados, destroçados. Mas é interessante que a perseguição externa, ela não trouxe nenhum problema para a igreja, porque no livro de Atos capítulo 16 versículo 5 a Bíblia diz o seguinte: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava seu número. Enquanto mais a perseguição externa se apertava, mais a igreja crescia. Mas existe um perseguidor que ele é danoso. Existe um perseguidor que ele consegue angariar êxito. Porém existe um perseguidor que é danoso à igreja. Somente esse era capaz de contaminá-la. E Satanás investe pesado nesses, pois sabe da tamanha ruína que ele pode causar ao corpo. Note que por mais que seja mortal uma bactéria infecciosa, ela não passa de um ser minúsculo e indefeso enquanto está fora do corpo. A perseguição enquanto ela está fora do corpo, ela não passa simplesmente de barulho. Ela não passa simplesmente de calúnia, de difamação. Mas quando ela é introduzida no corpo, ela se multiplica e torna-se mortal. Note que uma pessoa, ela entra num hospital saudável. Quantos relatos nós já ouvimos disso? Ela entra saudável. Ela descobre que tem um problema. E ali é uma cirurgia simples que ela vai fazer. Mas uma simples bactéria hospitalar cai na corrente sanguínea dessa pessoa. E a tragédia é notória. Por quê? Por que essa pessoa não foi infectada? Enquanto ela não havia sido aberta. Enquanto ela não tinha um acesso. Porque perseguição externa não traz dano nem dores no corpo. Mas a interna sim. O pecado do mundo não traz problema para a igreja. Sabe? Uma coisa que nós não temos que preocupar é com o pecado do mundo. O pecado do mundo, ele não tem efeito na igreja, porque é algo externo. A igreja não tem que estar preocupada com o pecado do mundo. A igreja não tem que estar se matando de preocupações por causa das coisas que o mundo anda fazendo. Porque seria uma ignorância da nossa parte, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O mundo está debaixo do juízo do governo maligno. A igreja não tem que se preocupar com o que o mundo está fazendo, porque se o mundo está fazendo o que está fazendo, ele está fazendo o seu para casa, como disse muito bem, com muita propriedade o pastor Léo aqui pela manhã. Ele está fazendo o seu para casa, ele está fazendo simplesmente o que realmente ele faz. Mas o pecado da igreja
é prejudicial para o mundo. Porque a igreja é a única esperança que o mundo tem de melhora. O pecado meu, o pecado seu, o nosso pecado, ele é prejudicial para o mundo. Porque nós somos a única porta de salvação que esse mundo tem. Nós somos a única porta de solução que esse mundo tem, porque nós somos a voz do Senhor nessa terra. Você é um embaixador, você é uma embaixadora de Jesus Cristo nessa terra. Só você tem a palavra de vida, eles não acham palavra de vida lá fora. Então o pecado da igreja é prejudicial para o mundo. Por quê? Porque o pecado, ele infecta a igreja. O pecado adoece o corpo. Alguns exemplos desses que se introduziram na igreja. Olha que coisa interessante. Nenhum dos homens mais influentes da história de Israel, da época de Jesus, conseguiram encostar um dedo em Jesus. Até que um infiltrado no corpo, Judas Iscariotes. A pior perseguição que a igreja tem, querido, não são as leis e normas estabelecidas no mundo. A pior perseguição que a igreja tem é o pecado no corpo, porque esse deixa a igreja sem defesas. Esses bloqueiam o sistema defensivo da igreja. Note que o único perseguidor que teve sucesso no seu projeto foi Judas Iscariotes. Ele estava introduzido no corpo, ele sabia de todos os lugares que Jesus estaria e qual era o momento de atacar. O pior perseguidor da igreja é aqueles que adentram sorrateiramente no corpo, se infiltram no corpo e deixam ser contaminados. João capítulo 18, versículo 2 diz assim: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. O pior perseguidor é aquele que está dentro da igreja e anda falando mal do corpo. É interessante, querido, que estamos inseridos no corpo, estamos inseridos na igreja, mas não temos a visão de corpo. Hoje eu gostaria que você saísse daqui com uma visão bem nítida do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu faço parte, nós compomos o corpo de Cristo, mas nós precisamos ter a visão do que é ser corpo de Cristo na terra. Ainda ontem eu estava falando para o Ministério de Intercessão e Diaconato o que é ser corpo. Amados, enquanto nós estamos aqui, nós estamos na condição de noiva. Mas entenda uma coisa, eu e você não temos o direito de falar da noiva de Cristo. As pessoas não param para entender isso. Hoje nós vemos irmãos falando mal de irmãos, denominações falando mal de denominações, e esquecem que onde prega o evangelho, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, essa denominação, essa igreja ainda está na condição de noiva. Não quer dizer que ela vai se casar, mas ela ainda está na condição de noiva, ou seja, ela ainda está no percurso do tempo em que ela pode se redimir e tornar-se esposa de Cristo. Aí eu quero fazer uma pergunta para quem é noivo, para quem é noiva, para quem foi noivo, para quem vai ser noivo. Deixa eu perguntar para você, se alguém chegasse e falasse mal da sua noiva, se alguém chegasse e falasse mal do seu noivo com você, qual seria a sua reação? Agora imagina quando Jesus fica, quando nós estamos perseguindo a Ele mesmo, a noiva. Hoje nós encontramos no nosso tempo, ainda ontem falei com o pessoal, com os irmãos da intercessão e diaconato, falei com eles, Deus me inspirou a algo ali na intercessão, e vou preparar, sabe, pastor William, eu vou buscar, vou me aprofundar em cima de algo, de um estudo sobre os Saulos dessa era. Os Saulos dessa era. Hoje a igreja, o corpo está cheio de Saulos, cheio de perseguidores, cheio de pessoas que se ocupam em falar mal do seu próximo, e se ocupam em falar mal das igrejas, e se preocupam, e se ocupam em falar mal do irmão, da irmã, do primo, da prima, falar mal dos outros, e esquece que são corpo. Amados, pensa comigo, como Jesus se encontra quando
você para falar mal de uma outra denominação? Outro dia uma pessoa veio falar mal da nossa igreja comigo. Eu falei, agora você achou? Dei para ele a resposta na altura. Ele viu que não conseguiu êxito falando mal comigo da nossa denominação. Sabe o que ele fez? Pulou para outra. Olha como é bem elaborado o sistema demoníaco para tirar da nossa boca sentença contra outros ministérios. Eu disse para ele, olha, fica triste comigo não, meu senhor. Eu respondo por onde eu estou. Não conheço o ministério, não sei o que ele anda fazendo, mas eu sei de uma coisa: ele está tirando pessoas do mundo, levando para a igreja e vai apresentar diante de Jesus. Deus não me colocou por juízo de causa de ninguém. Deus não me colocou como juiz de causa de ninguém. Deus me colocou como servo dele na igreja presbiteriana pentecostal, e assim eu ajo. Agora, o que essa pessoa faz ou deixa de fazer, um dia ela vai comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo e prestar conta de tudo que ela está fazendo. A conversa encerrou por aí. O meu filho Eliel estava cortando o cabelo, e logo então nós pegamos o carro, e o Eliel disse assim, pai, mas o senhor deixou aquele cara debaixo da cadeira sem falar nada? Eu disse, ele cutucou onça com vara curta, meu filho. Vamos parar de falar mal um do outro. Os maiores perseguidores, querido, aqueles que têm mais êxitos, é aqueles que estão dentro do corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que causa rebelião dentro do corpo? É o mundo lá fora, é o sistema lá fora? Quem é que causa rebelião dentro da célula? É o mundo lá fora? É o sistema lá fora? Não, são aqueles que infiltram dentro da célula e começam a falar mal do líder. São aqueles que infiltram dentro das casas e começam a falar mal das pessoas. E é interessante que todo perseguidor do corpo, ele também torna-se ladrão. É incrível. Toda pessoa que persegue o corpo, ele acaba em certas áreas tornando-se ladrão. Judas, ele adentrou ao ministério de Jesus, tornou-se um traidor, e foi o único que conseguiu entregar Jesus às autoridades. Mas ninguém conseguiu pôr a mão em Jesus. Ninguém. Olha o que a Bíblia diz sobre Judas no livro de João, capítulo 12, versículo 6. Isso dizia ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Todo traidor vai roubar. Ele vai roubar muitas vezes a alegria do líder. Ele vai roubar em algumas vezes a confiança do líder. Ele vai roubar o sono do líder. Ele vai roubar a paz do líder. Porque ele entra sorrateiramente e contamina os outros. Ele entra sorrateiramente e traz dano para o corpo. E traz problema para o corpo. E tira a paz. Tira a paz dos nossos pastores. Roubam a paz, roubam a alegria dos nossos pastores. Porque entraram, estão infectando, estão infeccionando o corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Amado, se você não pode abençoar, cala a sua boca em nome de Jesus. Não fale mal do seu próximo. É fato. Se eu não posso ajudar, por que eu vou atrapalhar? Quantas pessoas nos bastidores andam falando mal? Fala mal do pastor Léo, fala mal do pastor Osmano, fala mal do Benevides, fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de outro. Sabe por quê? Porque infelizmente tornaram-se perseguidor do corpo. Teve um dia que uma pessoa veio falar de um pastor comigo, e eu calei e ouvi essa pessoa falando, mas essa pessoa era tão convincente no seu discurso, que eu quase me converti à rebelião. Eu falei, Deus, como é que eu vou fazer? Esse cara é violento no discurso. Assim que ele encerrou o discurso, eu falei com ele, rapaz, é tudo isso? Ele falou, é. Eu disse para ele, me dá sua mão.
vamos orar pelo pastor. Porque você me apresentou todos os problemas, mas eu não vi em momento nenhum você se dispondo a orar por ele. Era uma autoridade que eu não tinha nada a ver com o ministério dela. A autoridade que eu estou debaixo dela é a autoridade dos nossos pastores aqui, pastor William, pastora Janete, a equipe pastor auxiliar. Mas eu me preocupo porque é corpo. Sabe o que essa pessoa fez? Deu as costas e saiu andando. É assim que está a igreja hoje, cheia de perseguidores. Estão roubando a paz, roubando a alegria. Quantos perseguidores têm adentrado as células? Quantos perseguidores têm adentrado e assentado nesses bancos e pregado ao ouvido dos fracos, dizendo que não se deve devolver dízimo ao Senhor, e hoje passa uma situação financeira difícil essa família, porque estão roubando de Deus, estão tirando o que é de Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e nem se pouco se rouba. Quantas pessoas estão tirando de Deus o que é de Deus? Por quê? Porque estão sendo infectadas pelos infiltrados dentro da igreja. Pessoas optam dar mais ouvidos aos infiltrados, aos endemoninhados, aos energúmenos dentro da igreja, do que ouvir a voz dos nossos pastores. Entenda uma coisa, querido, se você é um rebelde infiltrado, escuta isso. O pastor William, a pastora Janete, é pastor de discípulos, não de rebeldes. Jesus foi pastor de discípulos. Por isso nós precisamos gerar discípulos. Porque não vemos os nossos pastores gerar discípulo de rebelião, não, geram discípulo conforme a vida que eles têm com Deus. Então, se você anda falando mal de alguém, isso indica que você ainda não é discípulo do pastor e da pastora. Não é. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento. Na igreja primitiva, também não foi diferente. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 1 a 9. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Depois da ascensão de Jesus, a igreja continuou sendo perseguida no interior. O que Deus está trazendo para mim e para você um alerta hoje: não sejamos perseguidor dentro do corpo, porque nós podemos trazer problemas sérios para o corpo. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Se você se identificou aqui, querido, já corre para o socorro, pronto socorro. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Têm forma de piedade, negam-lhe entretanto o poder. Foge também desses, pois entre estes se encontram os que penetraram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem serem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a toda evidente, como também aconteceu com aqueles. O perseguidor, ele não fica de pé dentro do corpo. Note que toda vez que uma bactéria invade o corpo se volta todo contra ele. Mas eu quero ler para você um outro texto. Vai comigo lá em Judas. Judas, a partir do versículo 1. A epístola de Judas, a partir do versos 1. Nós vamos ler até
Judas, capítulo 1. A partir do versículo 1 diz assim. Judas 1, versículo 1, não tem capítulo, é um capítulo só. Viajei na maionese, me perdoa. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados de Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos seja multiplicado. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, ou sorrateiramente, os quais desde muito foram antecipados, anunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam a liberdade em libertinagem, ou transformam a libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora que já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado às prostituições como aquelas, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrimento e punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguem pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitam no erro de Balaão, e perecem na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recanto, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortais, desraigados, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeidices, estrelas errantes, para as quais tem sido guardado a negritude das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as paixões, a sua boca vive proclamando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Esses são grupos que têm adentrado a igreja do Senhor, e têm trazido sérios problemas para o corpo. Onde está o problema, querido? Onde está o problema de eu e você deixarmos que o pecado nos alcance para sermos mau testemunho lá fora? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela: que mensagem a sua atitude passa para as pessoas que não conhecem a Jesus? O pior perseguidor é aquele que está dentro do corpo, porque se consegue baixar a guarda. Porque o pecado da igreja é prejudicial para o mundo. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O que as pessoas têm lido?
com relação ao seu comportamento como discípulo do pastor William e discípulo da pastora Janete? O que as pessoas têm lido nas suas atitudes como discípulo dessa igreja? Como discípulo desse corpo, o que as pessoas têm visto, o que as pessoas têm lido? Conclusão. Nossas atitudes é a mensagem que as pessoas estão recebendo. Por isso somos a carta escrita. A minha atitude, a sua atitude, é o evangelho que pregamos. Não adianta falar de Jesus. Viva Jesus. Não adianta dizer que Jesus transforma a pessoa. Seja transformado. Gostaria de convidar você que curvasse sua cabeça, olhasse para dentro de você agora. Como discípulo dessa igreja, você talvez de outro ministério, como discípulo desse ministério no qual você hoje está alocado. Que testemunho você tem dado lá? Hoje os pastores nessa terra pastoreiam dois tipos de igreja: as igrejas que os seguem e a igreja que os persegue. E bem vimos pela palavra que o pior perseguidor é aquele que está dentro do corpo. Hoje é tempo de arrependimento. Lembra da vez que você sentou para falar mal dos nossos pastores? É tempo de você pedir perdão. Lembra da vez que você sentou para falar mal do seu líder, da sua líder? É tempo de pedir perdão. Lembra da vez que você disse: eu não concordo com isso? É tempo de você pedir perdão. Lembra de todas as vezes que o seu salário chegou e você não trouxe para a casa do Senhor o que é dele, os dízimos, as ofertas? É tempo de pedir perdão, porque é por intermédio desses que o corpo se fere. É tempo de arrependimento. Vamos orar nos arrependendo, querido. Vamos orar nos arrependendo. Arrependendo de tudo que fizemos que trouxe dano para o corpo. Arrependendo de tudo que fizemos, toda atitude que tivemos no percurso da nossa vida, que tornou-se mau testemunho nessa terra e que impediu pessoas de entrar no céu, porque somos carta escrita. Talvez você seja um dos motivadores do coração no passado, dizendo: ser crente como ele, eu não serei. Por causa das suas atitudes, você falava de Jesus, mas não agia como Cristo. O evangelho só tem poder quando é vivido, não quando é falado. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos como a igreja do Senhor. E hoje, Deus, eu quero pedir ao Senhor, Senhor Espírito Santo, gere no coração do teu filho e da tua filha arrependimento. Arrependimento por toda vez que ele gerou enfermidades no corpo, ela gerou enfermidades no corpo, por causa das atitudes, as atitudes, o pecado oculto, o pecado da noite, o pecado da madrugada, o pecado do silêncio, o pecado do olhar, o pecado do falar, o pecado do agir. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abre o entendimento dessa pessoa para entender que o Senhor designou sobre nós pastores, o pastor William e a pastora Janete, mas eles são pastores de ovelhas, eles são pastores de discípulos, não são pastores de rebeldes. Nós não podemos ser rebeldes no corpo, senão o corpo por si, Senhor, ele expulsa, Pai, porque tudo que traz dano para o corpo se volta para repelir. Deus, em nome de Jesus, traz a cura para o coração desse homem, traz a cura para o coração dessa mulher, traz arrependimento para o coração desse teu servo, para que realmente o Senhor possa gerar quebrantamento e avivamento, para que ele possa desfrutar, Senhor, de tudo quanto o Senhor tem para ele como direito e herança. Senhor Espírito Santo, eu não vou prosseguir mais nessa oração, porque sei que o cajado está na mão do nosso pastor, e que cumpra, Senhor, sobre nós a tua vontade. Não nos ache, Senhor, como Judas Iscariotes, não nos ache, Senhor, como Coré, Datã e Abirão, não nos ache, Senhor, como Jambres, não nos ache, Senhor, como o Diotrefes, ó Pai, o Diotrefes que sequer recebeu os discípulos, os apóstolos, porque se achavam melhor demais do que os seus líderes. Não nos ache dessa forma, nos ache, Senhor, como exímios, Senhor, aprendiz,
nos acha, Senhor, como espuma seca. Senhor, que está disposto a absorver o néctar da Tua palavra, e que o arrependimento seja, Senhor, o pilar, Senhor, edificado da nossa vida, que o Senhor nos ache todos os dias arrependido. E eu paro por aqui, Senhor, porque se passar daqui falo de mim mesmo. E nesse momento, Pai, eu agradeço por essa oportunidade, e eu passo a palavra para o nosso pastor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o Teu nome, Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Aleluia, Senhor. Uma palavra maravilhosa, né, irmãos? Para a gente refletir, né? Sobre essa igreja, né? O pastor Osmano falou, né? E refletir também que tipo de igreja nós somos e que tipo de igreja nós queremos ser para essa geração, né? Amém? Dito que Jesus está muito próximo de voltar, né? Muito próximo. A gente tem que buscar mais e mais ser santo. O que é santo, santifique-se mais, né? O que é impuro, né? Continua na impureza, né? Então a gente tem que levar a sério, né, irmãos? Que Jesus, eu acredito que se na época que ele subiu, ele falou que em breve ele voltaria, faço ideia agora, hein? O quão próximo ele não está da gente. Amém? Receba essa palavra no seu coração, que firma a gente a palavra, viu, irmãos? A palavra é que firma a gente. Você tem que estar cheio das Escrituras, encher a sua mente com as Escrituras. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Tem algum recado? Já deu tudo, né? Amém? Aleluia. Vamos orar, vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Você tem uma semana abençoada, uma semana de vitória, não é? Uma semana de boas notícias. Que Deus venha te surpreender com a palavra. Que o Senhor venha te dar os livramentos. Que o Senhor guarde o seu sair, o seu chegar de casa. Te guarde no seu trabalho, te guarde no trânsito. Que o Senhor te livre do homem mau, do perseguidor. Que o Senhor te livre das más línguas, pessoas que levantam contra a sua vida. Que o Senhor te dê livramento das palavras proferidas contra a tua vida, em nome de Jesus. Você seja protegido pelo sangue de Jesus. Que essa semana seja uma semana onde você vai procurar o Senhor teu Deus. Vai buscá-lo no momento oportuno. Você vai dizer a Ele: Senhor, eu te amo, eu preciso de Ti cada dia. Que você venha senti-lo bem próximo de Ti. Em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mão no coração. Receba a bênção do Senhor. Oi? Irmãos, está vendendo lá para o Projeto 300, a pastora está aí desde ontem, né, trabalhando, ela ficou a tarde toda, até a noite, fazendo frango com salpicão aqui. Não vendeu tudo, ficou muito gostoso, né? Não vendeu tudo agora no horário do almoço, mas tem lá. E eu gostaria que você, para colaborar, né? E também até para honrar a nossa pastora, coitada, que está cansada, ela está cansada. Ela trabalhou ontem o dia todo para poder fazer isso aí com muito amor e carinho e com a responsabilidade que a gente tem pelo Projeto 300, né? Para vocês ajudarem e compra lá, para você levar, né, a sua marmitinha para o jantar, ou para inteirar aí no jantar, né? Tá muito gostoso o frango, eu sou suspeito de falar, né? Salpicão. Ela, hoje na hora do almoço, ela falou assim: amor, mas você não gosta de salpicão? Eu falei assim: eu não gostava até hoje, né? Agora. Né, Marcela?
Pô, eu não gostava até hoje, mas depois de você, sei lá, eu acho que eu mudei de opinião. Então, com muito amor e carinho, irmãos, leve para ajudar na obra, né? Bem, leve para... Compre lá agora. Se alguém tiver tido misericórdia da minha vida, tiver separado uma para mim lá, eu vou gostar. Amém? Vamos orar então, vamos à bênção apostólica. Que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, e que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.